Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais do Cria News, aquela sua dose de atualização diária no mercado. Hoje eu quero fazer até num formato diferente, perceba que eu tô com o WhatsApp aberto. Isso daqui é de um grupo gratuito que eu tenho, então hoje de manhã eu fiz um verdadeiro podcast, quase 10 minutos, explicando todo o racional do que eu estava enxergando dessa queda do mercado e o que eu tô fazendo, tá bom pessoal? Então já senta o dedo no like, segue o canal e entra nesse grupo gratuito que eu mando diariamente lá de segunda a sexta, óbvio, né? Sábado, domingo, todo mundo é filho de Deus. Uma análise de tudo que eu estou enxergando e que eu estou fazendo do mercado, tá bom? Tudo de forma gratuita, perfeito, pessoal? Então, eu trouxe aqui porque foram tantas imagens que eu compartilhei lá hoje, e o áudio ficou tão grande que ia me dar tanta dificuldade de abrir todas as janelas que eu preferi trazer aqui e vou explicar para vocês, tá bom? Então, a gente está vendo uma correção aí de cerca de 7% nas últimas 24 horas do mercado. Então, o mercado vem sofrendo bastante, pessoal, e eu vou explicar para vocês o racional. Antes, deixa eu só puxar aqui o preço do Bitcoin exatamente agora para a gente fazer uma conta rápida. Então, US$ 54.600. Lembra quando a gente vem falando que é natural a gente ter uma correção de 20 a 30%, na verdade de 30% e até 50% durante o período de bull market? A gente estava numa onda ali de até 20%. Vamos ver agora, que agora deu uma aumentada, né? Então, 73 mil. Se eu botar aqui, ó, vamos botar 30%, que é a média dos outros ciclos, menos 30%, a gente chegaria aqui, ó, US$ 51.100. A gente chegou no ponto mais baixo aqui, acho que foi US$ 54.000 por aí, ou então esse é realmente o ponto mais baixo, ó. O ponto mais baixo aqui a gente chegou a US$ 53.600. Então, até agora estamos dentro da normalidade de um ciclo de alta, de uma correção do ciclo de alta, cerca de 25%, 26% aqui de correção. Então a gente estava tendo correção até então muito pequena, de até 20%. Agora a gente teve uma correção realmente um pouco maior. A gente vai falar um pouco qual foram os catalisadores por trás dessa correção. Lembrando que hoje ainda temos dados do payroll e dados de emprego americano. Esses dois dados podem movimentar bastante ainda o mercado no dia de hoje. Então, dias atrás, uns 3 dias atrás, eu trouxe que nós estávamos no menor momento de volatilidade do ano, tá bom, pessoal? E isso geralmente antecede movimentos bruscos, seja para cima ou seja para baixo. Com o mercado pessimista e notícias ruins saindo, esse movimento veio realmente para baixo. A gente vai entender um pouco sobre isso aqui, tá? Então, ontem nós não tivemos influxo por meio dos fundos de investimentos em Bitcoin. Por quê? Porque ontem foi feriado. E a gente pode tirar dois ensinamentos, dois insights do que pode acontecer hoje quando isso daqui for aberto, tá? Primeiro insight é que esse pessoal que investe por meio de ETF, eles podem ficar com um FUD muito grande. O que isso daí significa? Que eles podem entrar em desespero vendo o mercado derreter. Eles são considerados investidores de longo prazo, mas na verdade são investidores de curto prazo, possuem de 3 a 6 meses de vida, né? 6 meses de vida mais ou menos, e se portam como investidores de curto prazo. E se a gente olhar as moedas que estão vendendo nesse momento, são moedas de curto prazo, investidores que entraram movido pelo halving, pela narrativa do halving, achando que pós-halving era a lua e não tem convicção no ativo. Então, esse tipo de investidor está vendendo suas moedas no prejuízo. Por exemplo, as minhas moedas elas estão com um lucro ainda bastante grande. O preço médio de Bitcoin é entre 12 e 15 mil dólares, perfeito? Então, esse é o primeiro sentimento que pode acontecer. Esses investidores podem ficar realmente com muito medo e realizar lucro, tal como os investidores de 3 a 6 meses estão realizando. Um outro ponto de vista é que esses investidores podem enxergar esse momento como uma baita oportunidade e realmente a gente tem um influxo muito grande de bitcoins, mas isso aí a gente só vai saber ao findar do dia, tá? Eu acredito que o que vai mover muito isso daqui vão ser os dados macroeconômicos americanos que vão sair hoje. Isso aqui pode trazer otimismo de volta para o mercado cripto, né? Os dados macro estão melhorando, se eles continuarem vindo bons, isso daqui pode trazer otimismo de volta para o mercado cripto. Mas o contrário também é verdadeiro, tá? Seguimos aqui, pessoal. Quando a gente fala que Bitcoin morreu, então eu pertenço, sei lá, uns 10, 15 grupos de WhatsApp somente sobre Bitcoin. Alguns de pessoas realmente relevantes no mercado, bem experientes. E o consenso que eu vejo é muita gente agora em pânico, muita gente achando que a gente entrou no bear market. Eu, particularmente, não acredito que a gente entrou em um bear market, tá? E eu vou explicar o porquê. E eu gosto desses momentos, tá? Eu gosto desses momentos quando todo mundo tá no FUD, dúvida, medo e incerteza. Esses momentos têm recompensados muito bem quem sabe passar por esses momentos. Eu vou trazer alguns dados aqui para corroborar isso aqui. Então, os dados de Bitcoin, né, de preço do Bitcoin pós-halving,
sempre foram mistos. O halving não serve para nada, pessoal. Hoje, cerca de 96% dos bitcoins já estão em circulação. Eu falava muito isso daí antes do halving, enquanto diversas pessoas estavam falando que o halving iria fazer o Bitcoin para a Lua. O que o halving faz é trazer a atenção de Web 2, do mercado tradicional para o mercado cripto. E claro que isso daí faz preço, porque muita gente entra. E o que a gente viu foi que as baleias, os investidores de longo prazo, eu trouxe esse gráfico aqui ontem, inclusive, se você não viu, você pode voltar lá e assistir, que os investidores de longo prazo venderam bastante Bitcoin na cabeça de quem entrou com o intuito de ficar rico pós-halving, tá bom, pessoal? E o que a gente tem aqui são dados mistos, então, por vezes o Bitcoin já saiu do halving subindo e continuou, mas por vezes o Bitcoin corrigiu pós-halving. Agora, uma coisa que sempre aconteceu foi que o Bitcoin performou bem 4, 5 meses pós-halving, a gente entrou realmente numa grande guinada, tá? Então, a inflação do Bitcoin ela já está quase que toda em circulação. Então, o halving não faz preço. O halving só serve para atrair novos investidores que recebem uma pedrada na cabeça, que foi o que aconteceu. Os investidores de longo prazo venderam o Bitcoin a 70, 71, 72, 73. Eu mesmo saí de grande parte da minha posição de Bitcoin a 67 mil dólares. Perfeito? E recompraram a 60 e estão recomprando nessa faixa atual de preço. Então, eu trouxe aqui para vocês esse gráfico também, que mostra, né, em percentual a performance do Bitcoin a cada halving. Então, o halving de 2012 não conta muito, porque aqui realmente o halving fazia muita diferença. Então, a gente já vê que saiu na pernada. Em 2016, a gente vê que a gente teve 3 meses. Aqui a gente não sabe, né? Eu teria que puxar num gráfico aqui no TradeView da vida, né? Esse gap aqui é de 3 e 9 meses, para ver qual foi a performance, tá? Mas a gente vê que até 3 meses a gente teve um gráfico negativo. E quando a gente vem para cá, ó, no último halving, que é o que está mais fresco na memória do pessoal, a gente já saiu também positivo. Quando a gente fala do halving, a gente percebe que no período de 4 meses, a gente tende a ver uma performance positiva, tá? Até então, nós estamos vendo uma performance negativa. Mas entendam, o halving não faz preço. O halving atrai atenção, o que gera demanda, o que acaba por fazer preço, mas não por conta da oferta, pessoal. Agora, vamos entender isso daqui. Tinha muito tempo que eu não olhava para esse índice aqui, que é o nosso índice de medo e ganância. Isso daqui mostra o sentimento do mercado. O sentimento geral, tá todo mundo com medo. O pessimismo tomou conta. Isso daqui está no medo extremo, que é abaixo de 30. Então, esse ano, a gente ainda não tinha tocado nessa faixa. E a última vez que a gente chegou no 30 foi em setembro, tá, pessoal? E é super natural ficar com medo, mas sejamos racionais. Entendamos como funciona o ciclo. Peguemos aqui dados on-chain para analisar, para entender o que está acontecendo no mercado, pessoal. Não sejamos também, por conta do medo, emotivos. E aí, quando a gente age pela emoção, a gente costuma perder dinheiro. Tanto no FOMO, quando o mercado está subindo, a gente compra desesperado e aí dampa na nossa cabeça. Tanto aqui no medo, quando o mercado está caindo, a gente quer vender, quer sair do mercado e aí acaba perdendo uma grande pernada de alta que vai vir, pessoal. Quando a gente olha aqui, ó, setembro, eu puxei no gráfico aqui do TradeView para a gente ver qual que era o preço. Então, aqui a gente estava em medo extremo e aqui agora a gente está em medo extremo novamente. Quando a gente vem aqui em setembro, a gente estava em 25 mil dólares. A gente agora está em 55.100 dólares, pessoal. Olha, tá voltando, hein? 55.100 dólares. Então, estamos mais que o dobro do preço. Só que o sentimento é o mesmo de medo extremo, que o Bitcoin morreu e o mundo acabou. Então, se a gente olhar lá aqui, aquele site de obituário, deixa eu ver aqui se eu acho. Obituário. Até aqui já. A gente vai conseguir ver quantas vezes o Bitcoin morreu. Eu acho que é aqui que... Não, não é aqui que vê. Só um segundo. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu não vou achar só porque eu quero achar. Ah, não vou achar. Beleza. Enfim. Mas o Bitcoin já morreu mais de 1000 vezes na história, tá? Morreu, mas passa bem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que logo após a gente atingir aqui, ó, a gente estava vindo de um momento aqui de queda extrema no final de agosto, setembro, sofrendo. Se der o zoom, isso aqui é um candle gigante. Mas quando a gente saiu desse momento aqui, ó, a gente teve uma pernada linda de alta até aqui, ó, os 48, 50 mil dólares. Tá? Então, quase 100% de valorização após essa pernada gigantesca de alta, pessoal. Então, tenham paciência, se mantenham no game, tá? O que está fazendo o nosso portfólio sangrar, mas não sangrar tanto, é que, por exemplo, a gente tem cerca de 50% da posição ainda em Ethereum, grande parte, né? Depois Solana e depois o Bitcoin. Solana que a gente estava comprando a 16 dólares, agora com essa queda está em 125 dólares, tá?
Então, um percentual de alta ainda muito grande. Bitcoin, que nosso preço médio é 15 mil dólares. Ethereum, que nosso preço médio ele está em 1.800, 2 mil dólares, tá bom? Então, a gente ainda está num lucro muito grande. Mas eu estou aproveitando para comprar. Quem me segue no Instagram, viu que eu comprei anteontem, viu que eu comprei ontem, viu que eu comprei hoje de manhã, perfeito? E aqui é o que eu trouxe para vocês. Quem está vendendo muito forte, olha isso aqui, ó. São as moedas que são consideradas de longo prazo, para você ver como longo prazo é tão curto prazo no mercado cripto, que são as moedas de 3 a 6 meses. São investidores que entraram atraídos pelo halving. Eles estão em desespero, mergulhados em déficit, mergulhados em prejuízo e estão preferindo estancar essa sangria. E esse pessoal vai se arrepender profundamente quando o mercado voltar. Tá bom, pessoal? E aqui, vamos seguindo. Calma aí, eu tirei só um segundo. Vamos seguindo para a gente continuar acompanhando o que está acontecendo. Então, esse daqui é um dos grandes motivos que o mercado está caindo. Então, o governo alemão ele tem vendido recorrentemente, né? Todos os dias, isso aqui eu tirei hoje de manhã, ó. Então, 1 hora, 3 horas aí que ontem eles têm vendido Bitcoin a mercado, o que está sendo extremamente burro até para eles, tá? Porque eles estão fazendo o preço do Bitcoin cair muito por conta do FUD, do medo, tá bom? E eles mesmos estão ganhando menos dinheiro, porque estão realizando cada vez a preços mais baratos. Inclusive, o Jay Chisana, que é o CEO da Tron, ele falou que ia entrar em contato com o governo alemão, falando que compraria os bitcoins dele ali, peer-to-peer, o que é bem interessante, tá? E um outro motivo aqui, inclusive na live de ontem, na verdade no vídeo, né, que não foi ao vivo de ontem, eu falei sobre a MTGOX, né, porque eles vão diluir, né, eles iam começar a pagar os seus credores no dia 1º de julho, mas até então eu não sabia se eles tinham começado a pagar. E ontem eles começaram a movimentar esses bitcoins, então acredito que eles vão começar a pagar os seus credores. Isso daqui gerou um medo muito grande no mercado, e aí a gente viu esse dump que começou a liquidar bastante pessoas, e por isso o motivo dessa queda. Mas como eu disse, é muito mais FUD do que realmente efetivo. Boa parte aqui, acho que são 9 bilhões de dólares em bitcoins, né? Boa parte disso daí, cerca de 20%, esse direito de recebimento foi comprado por grandes gestoras que entendem de ciclo do mercado e não vão vender os seus bitcoins agora. A outra parte vai ser realizada, né? Vai ser paga aos seus credores individuais, que são diversos, até 31 de outubro. Então vai ser pago gradativamente. Boa parte desses investidores são investidores de longo prazo, pessoal. Esse pessoal estava investido em Bitcoin em 2014, eles entendem o momento do mercado. Dificilmente eles realizarão com essa queda que a gente está vendo agora. Então é muito mais por medo, dúvida e incerteza, do que efetivamente uma pressão de venda aqui que possa fazer o preço cair, tá bom? Então esses são dois dos grandes motivos para a gente ter uma queda. E aí, com uma queda, esse aqui é o Josh Sana, que eu falei, ele disse que vai fazer um contato ali com o governo alemão para poder comprar os bitcoins dele, mas o que a gente está vendo agora é uma grande busca de liquidez, né? Então o preço do Bitcoin, ele costuma vir buscar a liquidez que está disponível no mercado. E agora a gente tem uma zona de liquidez gigantesca ali nos 53, 54 mil dólares. Mas eu não me surpreenderia o Bitcoin buscar até 52 mil dólares ali. É uma faixa, 51, 52 mil dólares de confluência muito grande. A gente viu que outros ciclos eles bateram ali 30% de correção, o que ocasionaria uma busca de liquidez até aqui embaixo, nessa área de 51.400, que foi a gente fez a conta. Cadê? Ó, 51.100, ó. Olha como é que casa aqui com essa zona de confluência, perfeito? E ontem nós tivemos uma das maiores liquidação do mercado, tá? Então, cerca de 639 milhões de dólares foram liquidados. Então, aqui grande parte de long, cerca de 540 milhões de longs e 98 milhões de shorts. Então tivemos 2 dias aqui com grande liquidez aqui, com grande liquidação. O que isso daí significa, pessoal? Significa que os traders eles vão sendo liquidados, isso daí faz com que o mercado caia e vá cada vez liquidando posições mais abaixo. Então isso aí vira um efeito em cascata de liquidação, que o mercado vai caindo enquanto tiver liquidez para ir buscando. Só que agora a gente está chegando num momento de grande estresse já, de grande exaustão. E a grande liquidez está ficando para buscar em cima. Então perceba que se o Bitcoin chegar numa faixa de 63 mil dólares, cara, isso aqui é bizarro. 7,39 bilhões de dólares de shorts, tá? De traders apostando na queda do mercado vão ser liquidados. Então o pessimismo tomou conta, grande parte do mercado está apostando contra o mercado. Um outro fato bem interessante que eu queria trazer para vocês é um interesse aberto, tá? Isso aqui mostra para a gente também um índice de alavancagem no mercado e a gente vê que começou a diminuir finalmente, o que é bom, tá? Tá igual o índice ali de fevereiro, mais ou menos, porque o mercado ele precisa se limpar dessa alavancagem que está muito grande para que ele possa continuar o seu ciclo
de uma forma saudável. Então, pessoal, eu trouxe dados aqui para mostrar para vocês o momento de mercado. Eu estou comprando aos poucos. Claro que sempre pode cair mais, mas eu estou vendo ainda esse momento como uma oportunidade. Não acredito que a gente entrou de volta no bear market. Historicamente, o ciclo do Bitcoin, nós temos 3 anos de alta, onde o último ano é o mais forte, tá? Que seria no ano que vem. A gente tem alguns catalisadores bem bullish por curto prazo, então uma precificação de um corte na taxa de juros americano. Agora em setembro, a gente também tem, para começar a ser negociado na semana que vem, os ETFs spot de Ethereum e novamente o mercado cripto, ele está altamente correlacionado com o ciclo de liquidez mundial, pessoal. Então, enquanto nós não vermos os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, nós não vamos vivenciar um momento explosivo de alta. Não tem dinheiro para isso. Não tem liquidez suficiente no mercado. Então a gente precisa ver esses cortes na taxa de juros para a gente começar a ver uma injeção de liquidez no mercado, para aí sim os ativos começarem a subir. Enquanto isso não ocorrer, nós não vamos ver esse momento de alta. Deixa eu só puxar aqui para vocês, vou puxar aqui meu Notion e vocês vão começar a perceber como isso está correlacionado, tá, pessoal? Isso aqui é o Notion da comunidade, até fazendo um jabá. Dia 6 de agosto nós vamos abrir vagas para a comunidade. Então, entre no grupo do WhatsApp se vocês quiserem pertencer à comunidade. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a nossa parte de airdrop, que tem bastante coisa. Mas uma coisa interessante, não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Vamos aqui nessa parte de sites, tá? Então, aqui eu tenho alguns sites para consultas. E a gente tem um site que ele mostra aqui a liquidez para gente. Quando a gente vem aqui, pessoal, a gente vai perceber que quando a liquidez volta, a gente tem isso aqui muito bem correlacionado. Então, esse gráfico aqui está mostrando para a gente, ó, que toda vez que a gente tem uma liquidez no mercado, a gente tem all time high. Ó. Vamos pegar aqui mais recente, que fica melhor, né? Ó, liquidez no mercado, all time high, liquidez no mercado, all time high. Zero liquidez no mercado, bear market, zero liquidez no mercado, bear market, zero liquidez, um dos maiores períodos sem liquidez, né? E perdura até hoje, mais ou menos, porque a gente está no maior índice de taxa de juros americano da história. E está já há um bom tempo assim, cerca de 15 meses nesse nível, tá, pessoal? Subindo os juros. Então, quando a gente vê aqui, ó, 2022 foi um dos bear market mais sangrentos da história. A gente começou a ver uma volta de liquidez aqui, muito por conta do corte na taxa de juros do governo europeu e do governo canadense, tá? Quando eu falo governo, eu falo Banco Central. Então, a gente só vai ver aqui, ó, quando a gente tiver esse índice de liquidez gritando, e os Estados Unidos vai precisar fazer isso, tá bom, pessoal? Então, esses dados que vão sair hoje macro vão dizer muito também do cenário para esse corte na taxa de juros, e o mercado pode ter certeza que vai precificar isso ainda hoje, tá bom? Ou o mercado vai voltar, vai começar a subir com esses índices vindo muito bom para o mercado, demonstrando que a gente pode sim ver um corte na taxa de juros para setembro, ou o mercado vai corrigir ainda mais se esses índices não vir como esperado. Perfeito, pessoal? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é: tenham calma, se mantenham no game, cuidado com a alavancagem no mercado cripto. A gente está vendo muita gente sendo liquidada, tá? Se você não entende sobre isso, não faça isso. E se você entende, tenha cuidado, mas se mantenham vivo, porque o ciclo não acabou e a melhor parte ainda está por vir. Se mantenham vivo que vocês serão recompensados. Se você tiver caixa, faça aportes fracionados, igual eu estou fazendo. Se você não tem caixa, pare de olhar por um momento o mercado cripto, vai fazer outra coisa, vai estudar. Aproveite esse momento para estudar, para você não acabar realizando nesse momento de mercado e sair do mercado antes da melhor pernada dele, tá bom, pessoal? Então, nos vemos segunda-feira. Tenham um excelente final de semana. Entre no grupo do WhatsApp, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal e até segunda-feira. Um grande abraço.